Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Alegria nós encontrarmos novamente aqui, né? Deus permite, de muitas, que sempre, né, a gente pode frisar, já se passaram, muitas que ainda virão, se Ele permitir. Amém? Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já se encontram aqui. Nós estamos alegres porque a palavra de Deus amém, estamos alegres, porque sempre estamos aprendendo da palavra de Deus, e hoje eu quero que você abra a sua Bíblia aí, fica com a sua Bíblia aberta, para somar, em Abacuque, são 3 capítulos. Quem é que lembra desse tema que está proposto aí, que nós vem discorrendo? A gente abriu aspas aí, terça-feira passada, ao pastor Wagner, e tinha abrido a aspa, continuar a aspa, mas ele disse que essa aspa vai ficar mais para frente, né? E aí a gente soma aqui com os irmãos, eu gosto de dizer, jamais vou deixar de dizer, né? Estamos aprendendo em coletivo, todos nós estamos aprendendo. E aí, eu achei bom aí ler esse texto do Salmo 119, o Salmo 119 tem predicados absolutos para nós com relação à palavra. E tem um versículo aqui que você sabe, você já escutou e você já leu, sabe disso, que é o versículo 96 no Salmo 119, cita, né? A verdade é essa, me perdoa, que cita que a palavra de Deus ela é amplíssima. Não tem como fazer fechamento da palavra de Deus. E aí, nesse Salmo 119, o que foi lido, eu lembrei aqui, eu fiz lembrança, e me fez lembrar aqui, e eu anotei, eu gosto de anotar. Aprendi isso, né, com meu pai, depois na academia, e vejo pastores aqui também anotando, vejo irmãos anotando. É bom você ter um rodapé e anotar. E aprendi muito também com o pastor Antônio Soares. Você, quer seja reunião, quer seja alguma coisa, ele sempre está com a caneta e ele pega e anota. Juiz nenhum, irmãos, vai para uma audiência, por mais que ele seja ali naquele amassa-barro, por exemplo, processo penal, a espinha dorsal do processo penal, nós sabemos que ela é constituída de códigos, e vem alternâncias na mudança da lei, de acordo com que vai mudando a sociedade, vai mudando, vai alterando o costume, o meio social, os hábitos. Então vai tendo a aderência, vai acontecendo as aderências, né? Mas é uma massa-barro. O juiz, por mais que ele tenha 10 anos, 20 anos, ele nunca vai para uma audiência sem estar com o código na mão. E mais outras coisas. Além dele levar julgado, levar outras coisas mais, que agregam ali para ele ter convicção, agir com equidade e não oscilar. Porque o homem é falho. Por mais que tenha conhecimento, a gente erra. Coisa infantil, a gente erra em coisa infantil, em doméstica, coisa doméstica, nós erramos, né? E o juiz também leva jurisprudência pronta, julgado pronto, tudo para agregar. Eu fui 8 temporadas jurado, no Tribunal do Júri. O doutor Antônio Fernandes, a mesa dele, dava até medo de olhar, tanto de livro, né, que ele tinha lá. E aí nós começávamos o trabalho ali 8 horas, tomava café, começava 8 horas da manhã, parava 11h30, voltava 12h30, 1 hora de almoço. Os jurados lá dentro, sala do jurado separado. Teve jurado que teve que dormir de um dia para o outro, quando é um caso, né, de gravidade maior, de uma extensão maior no processo, aí oitivas de testemunhas, e aí vai, é tanta coisa. Juiz nenhum, você não vê juiz chegar ali e levar um livrinho, um folhetim, nunca. E nós cristãos, nós temos a Constituição Celestial na mão, a Bíblia, é bom demais. Você ama a sua Bíblia? Diga um amém aí, é importante. Aí eu lembrei aqui do pastor Wagner, e de outros irmãos aqui, que o pastor Wagner gosta de falar isso aqui. Coloca aí, por gentileza, o Salmo 119 e o versículo 63. O Alice, nem o Léo, nem o
o Eliabe está lá, por favor. Salmo 119, o versículo 63. Na minha versão, tá? Vai dizer assim, ó: sou companheiro de todos, olha lá. Vamos ler, irmãos? Audivelmente, vamos lá. Fala aí, pastor Machado, para sua esposa, irmã Unida, sou seu companheiro. Fala aí, presidente, pastor Juvenil. Fala para sua filha, Joel. Fala, Abs, para o pastor Miro. Fala aí para o pastor Toninho, pastor Wagner. Missionária Dalva com a irmã Lucília. Fala aí. Eu sou seu companheiro, você é meu companheiro, pastor Vital? Nós somos companheiros. Olha aí, dentro da Bíblia, irmão, falando de companheirismo. Pastor Wagner gosta de falar companheiro, companheiro. Isso é uma alegria, irmãos. Isso é uma singeleza de coração. É uma abertura que você está abrindo o seu coração para recepcionar aquilo. A igreja precisa, nós precisamos de companheirismo ou não? Abacuque, na situação que ele passou, na adversidade que ele passou, na perplexidade que ele passou ali em Judá, ele teve muitos companheiros com ele. Aí está a palavra nos dando dica, ó: sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. De quem? Jesus Cristo, esse nome poderoso. Precisamos ser companheiro. Companheiro é ética, é as mutualidades que são inseridas. Quais são elas, irmãos? Os irmãos estão cansados de ouvir. Honrar, respeitar, amar, alegrar, entender, compreender. E aí você vai ali com Eclesiastes capítulo 3. Tem tempo que você tem que esperar, tem tempo que você tem que calar, tem tempo que você tem que recuar, tem tempo que você tem que avançar, por aí vai, né? Então, é muito bom, guarde esse versículo aí, viu, pastor Wagner? Eu sei que você é computador, meu pai gosta de falar de computador, né? Então, guarde ele aí. Você falar companheiro, tem um companheiro aqui, a Bíblia Sagrada fala para nós sermos felizes em sermos companheiros uns com os irmãos, né? Participativos, né? Irmãos, nós citamos aí com os irmãos, já discorremos aí o estilo do profeta Abacuque, nós falamos aí de 4 elementos, né, de destaques do profeta Abacuque, né? Em primeiro lugar, o sofrimento, ele cita, ele frisa, ele olha, ele reverbera, ele fica ali dentro dele, causa uma perplexidade interna, porque ele fica pasmo, né? O sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Abacuque estava alarmado com a corrupção moral e a apostasia religiosa que acontecia em Judá, e Deus manda avisar que um reino maldoso, cruel, ia vir para sustigar a vida deles ali, castigar. Deus ia usar eles. Então ele ficou perplexo, né, com isso. Depois nós citamos aí o outro elemento, dentre os 4. O segundo lugar, o fortalecimento econômico, né? O povo com tanta poderio bélico e econômico vinha para passar por cima deles. Em terceiro elemento, as guerras truculentas. Eu já tinha notícia disso, sabia dessas guerras que estavam acontecendo, o que já tinha acontecido no reino do norte com Israel, já tinha sido levado cativo. Mesmo assim, não aprendeu com os erros dos irmãos do norte. E o quarto elemento, né, a decadência dos impérios. Ele viu, nós podemos citar isso tudo em Abacuque. Você lembra nós falarmos aqui, né? Onde é que está o império assírio? Onde está o império babilônio? Onde está o império medo-persa? Onde está o império grego? Aonde está o império romano? Aonde eles estão? Não existem mais, né? Aí nós citamos aí o estilo, né, do profeta Abacuque. Ele era um livre pensador, ele tinha uma fé viva em Deus, né, e por aí vai, mais coisas por aí. A divisão do livro de Abacuque, o primeiro capítulo fala de uma sentença, Deus já pronuncia ali, né, que ia acontecer uma sentença. O segundo capítulo de Abacuque vai falar aí de uma visão. Abacuque tem uma visão, e aí ele começa a anunciar ao povo. Lembra nós falarmos na terça retrasada, ai daqueles que faz aqui, são 5 ais contidos dentro do segundo capítulo de Abacuque. Ai daqueles que ajuntam riquezas ilícitas, ai daqueles que ajuntam riqueza através do sangue. Então ele cita tudo isso aí. E o terceiro ponto fala de um cântico, né? E ele louva a Deus, o terceiro capítulo.
Ele vai louvar a Deus e você pode abrir sua Bíblia e fica no 3º capítulo aí. Aí depois nós falamos das inquietações, né, de Abacuque, né, as perguntas de Abacuque, né, muitas perguntas. Depois nós citamos aí, discorremos dos 3 ais, né, mas são 5 na verdade. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, aprender com os irmãos, ontem lendo e já outros dias atrás. Os irmãos lembram desse tema, do qual nós estamos estudando ou não? Está lá no grupo. Quem tiver com o Zap, pode abrir o Zap aí, nós colocamos lá. Tem lá o tema para nós. É um tema pertinente, irmãos. Ele é suave aos nossos ouvidos em termos de que é uma realidade o que acontece hoje. As queixas do homem e as respostas de Deus. Eu colocou lá a resposta, mas é as respostas, porque Deus dá muitas respostas. Lembra de nós falarmos? O silêncio de Deus é resposta. O não de Deus é resposta. O tempo de Deus é resposta. O sim de Deus é resposta. E nós, como na nossa pequenez e fragilidade, às vezes nós queremos... pegou o microfone aqui, pastor Abes? Às vezes nós queremos a resposta de Deus imediata. Às vezes não, sempre, né? É ou não é verdade? Jesus cura. Jesus salva. Jesus concede a vitória. Jesus abrevia isso, aquilo. Jesus liberta do vício, da droga. Traz para a sua casa. Sim, pastor. Não esperou, né? Às vezes a gente quer dar um jeitinho, uma força para Deus, como Uzá foi dar a força ali na arca. Morreu fulminado. Davi ficou pasmo com aquilo. Não precisa ajudar a Deus. Precisamos obedecer, glorificar e ter temor de Deus. É isso. Então, as queixas do homem e as respostas de Deus. Está mais ou menos aliado aí com a campanha de quinta-feira, não está? E eu vou perguntar aqui, quantas respostas você já teve ao longo da sua vida de Deus? Deus me deu uma resposta anteontem. Eu pedi para Deus me dar uma resposta e Deus me deu. Através da palavra. Eu fui ler e depois eu fiquei o dia inteiro lá na loja matutando aquilo e pegando. Falei, não, tem que chegar lá em casa, ver a conversão no hebraico, para me entender. Além dessa Bíblia, mais outra, um dicionário que eu tenho lá para ver a fidelidade. Aí minha mente alargou, como que Deus respondeu para mim o que eu pedi. Porque onde eu fui ler, eu falei, mas está sem nexo, não está me direcionando, não estou sendo bem entendido aqui, não está tendo entendimento. Quando eu cheguei lá em casa ontem, eu corri, a Dal foi lá, fez um cuscuz, eu estava com muita fome. E aí, mas eu fui ler, li umas 3, 4 vezes, e Deus mostrou para mim, eu entendi. E Deus fala mesmo. Sim. Foi... e Deus fez. Deus é vitória. A resposta, né? Isso é uma resposta de Deus. E interessante que um pastor, né, já tinha falado isso aqui, que Deus já tinha dado a vitória na questão da saúde da missionária Dalva. Pois bem, irmãos, nós anotamos aqui o capítulo 3 de Abacuque é uma mudança de estilo e de conteúdo. Abacuque chegou a conciliar a razão com a fé. Essa mudança interior não foi produto de uma meditação transcendental, né? Ele não ficou ali fazendo aquele mesmerismo, né? Quem sabe meditação transcendental? Quem é que entende? Yoga, por exemplo, Seixo Noé, Buda, né? O pessoal, os budistas, sentam ali, cruzam as pernas e... Vai lá no Tibete para ver se tem isso. Tem, na Tailândia tem isso. É meditação transcendental. A pessoa fica ali meditando e tal. Fica ali, é transcendental. Sim, missionária. Os mantras.
Meditação transcendental. Está entendendo, né? E não está entendendo. Olha aí. É o mesmerismo. Entendeu? Cadê o microfone? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Onde é que está o Léo? O Léo está lá fora. Sim, pode falar, pastor. Então não foi, né, uma meditação que ele ficou ali para isso acontecer. Nem mesmo fruto de uma leitura do cenário político daquela ocasião que estava acontecendo. Mas foi, agora vai voltar ao que nós vamos entender nesta noite. Deus vai nos encaminhar para nós entender. Pode falar, pastor Wagner. Pastor Walter, Sim. você falando disso aí, me veio à mente aqui, pastor, o apóstolo Paulo teve grande problema ali com as igrejas da Ásia Menor. E Colosso foi uma das piores, porque no seio ali tinha uma equipe de gente ali invocada a filósofo e outros por aí afora, né? Aí o apóstolo Paulo, porque ele estava ensinando, inclusive, essa questão da meditação desses problemas aí, culto a anjos e por aí ia. Vai. O apóstolo Paulo escreve, no capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve assim, portanto, se fostes ressuscitado, dos ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. E segue, né? Não vou tomar o seu tempo, mas ele segue por aí. E depois ele passa para a questão, fazer e morrer, pois a vossa natureza terrena. E aí vai. Obrigado, pastor Wagner. É a limitação humana. Aí, por que Abacuque ele conciliou a razão com a fé? Porque a razão é aquilo que nós estamos vendo, irmão. A razão é o que nós estamos vendo. A consciência, a prática de vida, o conhecimento. Quando você tem conhecimento, ele vai chegar o quê? Vai te alçar voo para onde? Para sabedoria. Ninguém tem primeiro sabedoria sem conhecimento. Conhecimento é prática, é vivência, é saber, é adquirir, é você estar inserido em um processo de aprendizado, seja ele secular, seja ele ministerial, de todas as formas. Então é você estar fazendo acontecer. Isso é conhecimento, você vai buscar o conhecimento. Sabedoria vem, você vai alçar voo, depois do conhecimento, para a sabedoria. É isso. Como que eu vou falar, cobrar algo que eu não sei, que eu não conheço, que eu não pratiquei? Lembra daquela frase? Mais vale 1 grama de experiência do que 10 toneladas de teoria. Teoria é uma coisa, prática é outra, vivência é outra. Então Abacuque estava vendo com as lentes dos olhos o que estava acontecendo. Ele estava perplexo, pasmo por Deus usar uma nação ímpia, cruel, para vir fustigar o povo ali, como já tinha feito com a nação do norte, que era a Jerusalém, a orgulhosa Jerusalém. Foi avisado, não faz, foi avisado. Os babilônios chegou lá e levou esse cativo. Aí depois foi para o reino de Judá, para você entender a questão de Abacuque aí. Então olha só, essa mudança interior não foi produto, né, de uma meditação transcendental, nem mesmo fruto de uma leitura do que ele estava vendo daquilo ali, não. Ele estava vendo com os olhos, tudo que estava acontecendo. Sabe do que foi fruto? É o que nós vamos discorrer aqui com os irmãos. Foi a volta às Escrituras e uma passeada pela história para relembrar quem é Deus e quais são os seus feitos. Abacuque voltou à palavra de Deus. Ele voltou ao conhecimento, à lei de Deus, para ele entender, não do jeito dele, não da forma dele, não da maneira dele, não do que ele estava vendo. Ele foi entender o processo que Deus estava usando. Muitas das vezes nós não entendemos o processo que Deus faz na nossa vida, sim ou não? Às vezes demora, muita coisa demora, um filho demora a voltar para a igreja, às vezes um filho casa, no meu caso, por exemplo, separa e logo em seguida separa o outro. Frustra ou não frustra? Aí você fala, onde é que eu errei? Ensinou bem, fez isso, aquilo, outro, por que está fora? O que está acontecendo? Foi exemplo disso, aquilo, outro. Às vezes a gente faz pré-julgamento dessa situação, e não é nada. Tem tanta pessoa que o pai é bom, é pastor, deu toda a vida exemplo, e as pessoas mudam a situação de vida. Você está vendo isso aí na sociedade, sim ou não? Eu já até brinquei aqui, já falei, e já falei até para minha filha, ó, se for casar de novo, agora já começa a depositar dinheiro na minha conta. Eu quero R$1.000 no dia para mim ir, quero gasolina,
que teve casamento, né, que eu tive que dar 4 tanquinhos. Cadê meus tanquinhos? Acabou os 4 casamentos. Aí, isso é uma brincadeira que eu estou falando com os irmãos, tá? Aí você vai, faz aquela despesa toda, é Parani, vai lá. Eu, por exemplo, no último, quase que eu escorreguei. Ia entrar num financiamento de uma geladeira cara. Não durou 2 meses e meio. Não durou, e nós já gastou, nós fomos lá, não estou reclamando, irmãos, eu estou descontraindo com os irmãos aqui, estou só descontraindo com os irmãos, porque é uma realidade, o povo está casando e separa rapidão, é uma verdade. O casamento da minha menina, eu falo a verdade para vocês, eu vi o pessoal lá chegar lá, eu gastei 100 mil no casamento da minha filha, eu gastei 80 naquela época, lá em 2014, eu escutava aqui em 2012, 2013, eu falei, gente, será que eu estou trabalhando errado aqui na loja? Porque não pode, esse dinheiro para mim não dou conta. E aí me enfucava mais ainda, né? Eu comprei apartamento por 130, já achei 250, naquela bolha que teve de 2008, 2009, 2010, negócio de apartamento, e teve uma bombou lá no Negrão de Lima, as torres residenciais, os prédios. E então tem muito cliente naquela região, eu falei assim, eu não consigo comprar um apartamento, empolguei, não consultei a Deus, comprei 2 de uma vez. Está com 90 mil, se eu conseguir receber um dinheiro aí para trás, ainda vou resgatar 90 mil. Se eu tivesse comprado lote lá em Senador Canedo, no lugar, pastor Machado, estava melhor, mas foi a intuição. E aí eu também, a questão do casamento, resumindo aqui, eu não acreditei com defeito, não, gastei 40 e poucos mil naquela ocasião do casamento, foi parcelando, foi lá, e isso a Dalva economizando, que a Dalva é econômica. Eu não acreditei, aí veio o outro, gastou menos um pouquinho, porque foi aqui, e aí de repente frustra. Aí você não entende. Você não entende. Está entendendo? Como é que pode estar acontecendo? Irmão, os mistérios de Deus é mistério de Deus. É mistério de Deus. Então ninguém está ileso de nada acontecer. Ninguém. Então o profeta, não foi isso aí. Ele não fez meditação transcendental porque aquilo estava acontecendo. Mas ele voltou para a palavra de Deus. Então na nossa dificuldade, na nossa diversidade, no curso do nosso trajeto de vida, acontece algumas coisas que vai lá embaixo. Para onde nós temos que voltar? Para a palavra de Deus, para a fé. Nós temos que voltar para a palavra de Deus. O povo que conhece Deus é forte. Você é forte ou não é? Nós somos fortes que conhecem a Deus, nós conhecemos a palavra, aquilo que tem que ficar na nossa mente. Sem a palavra, sem a leitura da palavra, nós vamos escorrer aqui, vai dar tempo, eu creio. Nós estamos sem provimento. A frase, eu lembrei dela, veio na minha mente, que eu anotei ela aqui. E vocês sabem, e nós vamos citar ela, e você vai lembrar, vai mexer nos seus neurônios novamente. Não basta conhecer a casa de Deus, é necessário conhecer o Deus da casa. Vamos lá? Não basta conhecer a casa de Deus, é necessário conhecer o Deus da casa. É verdade ou não é? O povo que conhece a Deus é forte, você é forte, para vencer as intempéries. Eu tinha um pensamento que nunca ia estar aqui. Eu tinha esse pensamento há muitos anos. Deus mudou a história. Porque eu sou bonzinho? Não, porque Deus moveu. E aí quando a gente começa a entregar a Deus, a gente vê que o caminho errado que você está, você não vai voltar mais. Não pode. Nosso Deus é forte. Nós não podemos voltar atrás. Não podemos. E aí Abacuque foi vencendo. O conhecimento de Deus e das suas obras é o maior antídoto contra o desespero. Aí, como eu vou conhecer a Deus? A palavra, nós lemos aqui agora há pouco, o Salmo 119, é através da palavra. Coloca aí para mim, Alice, me fez lembrar aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 27 a seguir. Presta atenção onde é que Deus faz. Com Deus não tem bola perdida. Com Deus não existe bola perdida. Se nós estamos com Deus, irmãos, nós somos a maioria. Presta atenção, se nós estamos com Deus, porque o nosso Deus é forte, nós somos a maioria. Deus acredita em você, você crê nisso? Deus acredita em mim, Deus acredita em você, missionária Celestina. Acredita em você, Wallace. Acredita em você, Zeraci. Deus acredita em você. Isso é o bastante, é importante para nós. Isso aí, irmãos, é porque Deus, olha só, o que Deus dissertou a vida do apóstolo Paulo, para ele deixar isso aí para nós. Volta o 26, vamos ver. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo
critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Nobres aí você pode pôr de talento, de conhecimento científico e psique e tudo. Próximo versículo. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas, ou seja, outra versão diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Olha lá, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deixa aí só um pouquinho. Sabe o que é isso? Quem você imaginou que não ia ser, que não era, é. E quem imaginou que você imaginou assim, não vai ser, não é. Deus tem mostrado no meio dele, ao longo da história Deus tem mostrado. Deus tem levantado gente do nada, aquele que é menosprezado, que não é isso, aquilo, aquilo outro. Deus tem feito milagre na vida. Está aqui o curso da Bíblia. José não foi menosprezado pelos irmãos, não foi jogado numa cova? Sim ou não? E o processo que Deus fez na vida de José? José é o quê? Uma tipologia de Jesus Cristo. É um aprendizado que nós temos. Ninguém deu nada, né? Foi vendido o quê? Como escravo. Calabouço, 2 anos no calabouço. 1 metro quadrado ali, ó. E aí o que Deus fez? Levou ele aonde? Governador do Egito. Para mim o 4º homem no princípio da Bíblia, o mais cheio da grana. Primeiro foi Abraão, segundo Jacó, depois terceiro Isaac e José do Egito. Menosprezado. Isso aí, o apóstolo Paulo, Deus dissertou isso aí para mostrar hoje. Deus está mostrando isso. Deus está mostrando isso. Por isso nós temos que olhar para a palavra. Nós vamos caminhar. O próximo versículo. E Deus escolheu as coisas humildes, as coisas vis e desprezíveis do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Próximo versículo. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Esse versículo é matar a charada, para quebrar soberba, orgulho, altivez, desdém, insensatez, todo esse tipo de coisa. Deus fez isso aí, e está fazendo isso no meio do povo lá fora. Deus fez isso com os babilônios, fez com os assírios, fez com os egípcios, fez com o Medo-Persa e com os gregos, império, detonou os impérios. Israel está lá. Inclusive eu quero fazer uma correção aqui. Domingo eu citei a guerra dos 6 dias de Israel, de Yom Kippur, guerra dos 6 dias, que Israel detonou, está lá em Zacarias 14, nós lemos. Israel detonou os seus inimigos ali, o mundo árabe. Ela foi em 67, em 1967, tá? Não foi, eu falei em 62, quero fazer uma correção aí. Foi em 1967. Então, irmãos, quando nós voltamos para as Escrituras, descobrimos que as rédeas da história não estão na mão dos grandes, dos poderosos, ou seja, as poderosas nações, mas nas mãos daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Quem é esse que você conhece? Esse aqui, ó. É esse aí, ó. Está achando que quem tem o domínio é a Rússia? Quem tem o domínio é os Estados Unidos? É a Europa? A comunidade europeia? É eles que têm o domínio? Aqui quem tem o domínio, ó. Nunca perdeu, jamais vai perder, inclusive da nossa vida. Inclusive da nossa vida. Então Abacuque entregou na presença dele, começou a entender, porque ele voltou para as Escrituras. Que jeito que ele voltou? Assim como Josafá. Senhor, lembra-te das maravilhas que operaste no passado. Livra-nos, os inimigos querem nos matar, socorre-nos, ajuda-nos. Pulveriza os nossos inimigos. O que aconteceu? Então somente marcha e canta. Deus detonou o exército lá, ficou todo mundo, entrou em confusão. É assim que Deus faz, né? No processo ali, do primeiro problema dos hebreus diante do Mar Vermelho, Satanás perseguindo, é isso que ele faz, sempre perseguindo nós atrás. Dificuldade no deserto para a esquerda, sumiu o deserto. Dificuldade à direita com o mar de caniço, as pedras. De frente o mar, como é que entra? Como que faz? Da onde veio o socorro? Do alto, de cima. Da perspectiva de Deus é que nós precisamos ter as visões da nossa vida, eu e você.
Então, quando nós voltamos para as Escrituras, descobrimos que as rédeas da história não estão na mão das grandes e poderosas nações, quer dizer, os homens. O que foi feito desses impérios daquela ocasião? Foram todos diluídos, foram todos dizimados. Aí eu anotei aqui para nós destacarmos alguns pontos. Quando tudo parece perdido com Deus, ainda não está perdido. Sabia? Quando tudo está perdido, com Deus ainda não está perdido. Com Deus não. Com Deus não. Quando chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis, toda a vida. Por isso que o versículo, coloca no Salmo 119 e o versículo 96, por favor, Alice. Por isso que nós temos que buscar o provimento, que é a palavra, a leitura, é o que nós estamos batendo e vem falando, e precisamos continuamente falar. Em outra versão fala que a palavra, tenho visto que toda perfeição tem limite, mas teu mandamento, quer dizer, a tua palavra é o quê, irmãos? Ilimitada. Todas as vezes que você lê a palavra, você pode ter 50, 60, pergunta ao nosso pastor presidente aqui, quantos anos que ele lê a palavra? Toda semana ele lê a Bíblia, nunca parou. Você pode pegar as Bíblias todas que meu pai tem lá, todas elas estão com a caneta lá, anotada lá. Sempre tem mudança, sim ou não, pai? Toda a vida não renova sua esperança, não vem uma outra visão, não vem uma outra alegria, não vem uma outra perspectiva. O mesmo versículo, você abre e passa alguns dias, você descobre outra coisa, é a fonte inesgotável, irmãos. Foi isso que Abacuque se embasou para poder vencer aquela polêmica lá. Vamos caminhar aí. A crise é um tempo de oportunidade. Abacuque não sucumbiu diante da aterradora situação que estava vivendo ali, mas subiu à torre de vigia e clamou por um avivamento. A igreja está precisando de um avivamento, mas avivamento de Deus, da forma de Deus, da maneira de Deus, do tempo de Deus, na hora de Deus. Você e eu, nós precisamos de ser avivados. Coloca aí Provérbios, gosto muito desse versículo. E eu tinha esquecido dele, eu lendo ontem, pelejando para lembrar, eu tive na minha Bíblia, que eu tenho marcado, abri a Bíblia, caçar para me lembrar, porque às vezes você não lembra na hora. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Todos aqui precisam de uma torre forte, todos aqui precisam de uma segurança, todos aqui precisam de um lugar onde você fixa, onde você se sobressai, onde você tenha estrutura de saída, para escape. Todos nós precisamos, olha aí, vamos ler? O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela, e permanece o quê? Quanto tempo você tem permanecido seguro? Nas viagens, eu já vi o pastor Toninho citar nas minhas viagens aqui, Deus segurou, Deus não deixou, Deus protegeu, permaneceu seguro, porque quem estava lá? A torre forte, pastor Machado, a torre forte segurou seu filho, que é Jesus Cristo, ele é torre forte, nós temos que correr para onde? Nas nossas adversidades, na nossa dificuldade, aonde nós corremos? Para a torre forte, que é Deus. A igreja tem que entender isso, nós precisamos ter essa torre na nossa vida, é um prisma, é um versículo que você tem que ficar com ele em mente. Torre forte é o Senhor. Quantas vezes Deus tem te socorrido, tem sido a sua torre forte, irmã Celestina? Muitas vezes, né, Vital? Quantas vezes? Você não correu para a torre forte? Abacuque correu para a torre forte. Para onde foi a torre forte dele? Palavra. Deus falando. Deus continua falando conosco, irmão. Fala comigo, fala com você. Confia. Eu quero que Deus fale comigo. Você não precisa ir atrás de ninguém para Deus falar com você, não, irmão. Abra sua Bíblia, Deus está falando. Deus fala todo dia. Vou viajar, quero que Deus confirma comigo. Não é aquela caixinha de promessa que tem só aqueles versículos, né? Que é muito bom aquilo. Deus fala também, eu sei. Mas tem gente que faz aquilo como tipo um amuleto ali, um negocinho para poder ficar ali, não é só se massageando, não. O texto que eu li ontem, para mim interpretar ele, eu fui preciso de orar, pedir a Deus para ter uma interpretação. E um aprendizado que ficou para mim futuramente, quem sabe eu posso discorrer ele. Porque eu aprendi, eu vou ler mais vezes, entender. Agora eu entendi, devido a isso, aquilo que ocorreu.
Deus colocou isso no meu coração. Eu falei, eu vou buscar esse entendimento, porque não tem nada a ver onde é que eu abri a Bíblia. Às vezes você abre lá, não tem nada a ver. Vai buscar o entendimento do texto para você ver. Às vezes uma palavra que você leu, às vezes você vai ler lá em Crônicas, vai ler em Juízes, né? Você vai ler Esdras. Aí você abre lá, mas não falou comigo aqui. Pega lá o texto, olha, uma palavra vai falar com você. Deus fala. É a palavra de Deus, ela é fiel. Então olha só, o nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e permanece seguro. Isso aconteceu com Abacuque. Porque não tinha jeito de mudar a sentença de Deus. Não tinha. Já viu quantos pregadores falar de deserto? Deus não tira do deserto. Deus não livra do deserto. Tira. Você entra no deserto. A hora que você está lá no deserto, está acontecendo, Deus entra na providência e tira você. Essa é a forma. Então a crise é um tempo de oportunidade, e Abacuque, que não sucumbiu diante da aterradora situação que estava vendo ali, o que estava acontecendo, mas subiu à torre de vigia e clamou por um avivamento. Está aí no capítulo 3, viu? Pode olhar o versículo, volta aí por gentileza, Abacuque capítulo 3, o versículo 2, coloque ele aí por favor. O microfone para o Joel, por favor. Olha só, ele diz assim: a revelação da orientação intencional da história pelo Senhor transformou a queixa de Abacuque num hino de oração, louvor e alegria. Abacuque 3, do 2 ao 20. Exatamente. E depois diz o seguinte ainda sobre Abacuque. Ele fala, Abacuque pode ser chamado de bisavô da reforma. Por causa dele. Lutero e Calvino idealizaram a reforma. São reformadores. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva em mim a confiança na tua palavra. Aviva em mim entender essa torre forte que o Senhor é, Deus. Em 1906, um dos maiores avivamentos que aconteceu nos Estados Unidos, em Azusa. Um dos maiores avivamentos. Por que está acontecendo o que está acontecendo hoje na Europa e na América? A apostasia, a vaidade, falta da palavra, não voltou para a palavra, perdeu, igreja perde, pastor perde, missionário, missionária, evangelista, pregador, teólogo, perde, todo mundo perde, não voltou para a palavra. Sem a palavra estamos sem provimento, temos que voltar para a palavra é a torre forte para nós, Valtinho, que é Deus falando, sim. Salmo 61, versículo 3 e o 4. Pois tu tens sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Olha aí. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Esconderijo das asas de Deus, irmãos. O pavilhão da misericórdia, da segurança de Deus é o quê, irmãos, para nós? Nós temos que expressar a comunicação com Deus através do quê? Da oração. Declinar em humilhação diante de Deus. Se nós não declinar em humilhação diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, pobre, miserável, sou eu, me ajuda, Senhor. O Senhor é a torre forte minha, me dá entendimento, me mantém a estabilidade, me mantém a segurança, não deixa eu ficar inseguro, indeciso, em dúvida, em pânico, não deixa. É isso que a palavra traz para nós. Vamos caminhar. Quando os recursos da terra acabam, os celeiros do céu continuam abarrotados. Deus tem bênção para a sua vida, toda a vida teve, tem bênção para a minha vida. Aí é que está a situação. É isso que nós estamos fazendo, é vir para a casa de Deus, é entender a palavra de Deus, declinar sempre na presença de Deus. A fé em Deus não é fuga dos problemas, mas a única maneira sensata de enfrentá-las vitoriosamente. Lembra Deus citar para os irmãos aqui, um testemunho que eu falei, foi semana passada, eu quero ainda ter mais tempo e com veemência, ele está concretizado, sobre a minha pessoa. Eu fiquei praticamente com meus 12 anos, é uma ação judicial, e foi o ano passado, no início do ano, nós falamos sobre fé e atitude. Lembra, pastor Ademiro? Fé e atitude. E veio na minha mente, rapaz, fé e atitude, né? Aí lembra a gente falar, você gravou já, eu tenho certeza. Nós pedimos para Deus abrir porta. Quem tem que entrar? Somos nós.
né? Pedimos chuva quando está trabalhando no campo. Citei até o Alisson, que tem uns parentes na fazenda, né? Pede chuva na época da plantação, né? O Senhor manda chuva para não perder, tal. Mas quem é que vai ter que plantar? Quem pediu. Quem vai ter que colher? Quem pediu. Isso é atitude. Eu tive atitude, Deus me deu sabedoria, eu pedi a Deus, fui, enfrentei, porque tinha um espírito de inibição, irmãos, colocado na minha mente para poder, e aí acreditando. Na verdade, eu estava sendo surrupiado. Essa é a grande verdade, o que estava acontecendo comigo, subtraído. Aí eu lembrei, fé e atitude, eu falei, peraí, nessa situação minha, eu preciso fazer isso. Orei a Deus, pedi a Deus, enfrentei, e a situação resolveu. Atitude. Sim, pastor Wagner. Você falou agorinha da questão de Josafá, não foi? Sim, rei Josafá. Não foram eles que lutaram, mas eles ficaram em casa deitados? Não. Tiveram que marchar e em pé louvar. e cantar. Pois é. Então, Deus não dá nada de graça para ninguém, colocar nós estender uma rede e ficar orando, jejuando, e vai para lá, vai para cá, esperando que vai acontecer. Não, vai acontecer isso com nós não, irmão. Nós somos filhos da luz, nós temos que trabalhar, correr atrás da situação, ter atitude, né? Sair da inércia. Você falou agora a questão do celeiro do céu sempre estão cheios, não estão? Barrotados. Deus Continua. falou para o povo lá em Malaquias, fazeis prova Prova comigo. de mim no dízimo ali. O antídoto está no versículo 11. Exatamente. Então, quer dizer, se você vai fazer prova, você vai deitar e dormir, essa é a prova? Estender a rede. Deus não terminou de fazer o mundo, Ele estendeu a rede. Meu pai trabalha. E eu até agora. Eu até agora. Né? Provérbios 6. Coloque em Provérbios 6. Provérbios 6. Olha aqui que Deus cita. Vamos ler 5 versículos. Provérbios 6. Olha aí. Na minha versão, por favor. Meu filho, se ficaste como fiador do teu próximo, se te empenhaste por um estranho, foste enganado pelos teus lábios, estás preso pelas palavras da tua boca. Agora, meu filho, age. Tá? Agora, meu filho, age, atitude, ação. A pessoa às vezes fica te inibindo com pouca coisa. Deus não nos deu um espírito de timidez. O que Jezabel fez com os profetas lá? Mandou matar e mandou intimidar quem? Elias. Foi ou não foi? Então está ali, ó. Olha aí. Agora, meu filho, age assim, livra-te, pois já caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e insiste com o teu próximo. Resolve a situação. Próximo. Não dê sono aos teus olhos, nem descansa as tuas pálpebras. Caminha comigo e vai mais um pouquinho. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como a ave do laço armado. Qualquer problema que você em situação, quanto mais rápido você tentar abreviar da forma de Deus, pedindo Deus, mais vai ser solucionado. Mais vitória você vai alcançar. Caminha o outro, por favor. Aí vem a situação. Esse preguiçoso não é só do trabalho, não. Preguiçoso do evangelho, viu? Preguiçoso da palavra. O comodismo da palavra. Tá? Isso é para mim, é para você, é para todos nós. Olha aqui, é alerta, é a palavra, não é eu que estou falando, é a palavra. Preguiçoso vai ter com quem? Com a formiga. Observa os seus caminhos e ser sábio. Próximo. Ela, mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo da colheita. Né? Esse tempo preguiçoso, até quando? Pode voltar. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Em todo sentido, na nossa fé, na nossa jornada ministerial, na nossa jornada de cristãos. Nós falamos de evangelizar. Se nós, agora mesmo conversei com o Léo, se nós não tomar atitude para evangelizar, se nós não orar, não consagrar para evangelizar, que ele não fica falando aqui evangelizar? Pastor Wagner falou do ID terça-feira. Nós temos que reagir. É essa forma. Vamos caminhar. Tem coisa demais, irmãos. A fé em Deus não é a fuga dos problemas, mas a única maneira sensata de enfrentá-las vitoriosamente. Pastor, como que é ter fé em Deus? Você só vai ter fé em Deus se você ler a palavra. Quanto mais você lê, você vai entender que o Espírito Santo vai mudando as suas coisas, vai transformar jogadas medíocres em grandes lances. Com Deus não tem bola furada, não tem jogada perdida. Se Deus está com nós estamos com a torre forte. Então, nós já somos a maioria. Então, Deus acredita em você. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente para a sua vida. Pastor Walter? Sim. Posso ler um versículo aqui? Sim.
falando da questão da batalha aí, Deus é que dá a vitória, mas olha os valentes de Davi. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, o versículo 10, está escrito assim: ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor lhe efetuou grande livramento e o povo voltou com Eleazar, onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Deu cãibra, tanto que eles pelejaram e batalharam, que deu cãibra que não conseguia abrir a mão. Boa soma, verdade. Me fez lembrar aqui de Moisés. Quem sustentou os braços de Moisés? Ur e Arão. Teve a vitória, não teve? Mas teve que posicionar. Nós passamos lá no Vale do Refidim. Que lugar esquisito, viu? Vamos falar logo por essa linguagem bem para você entender, esquisito. Umas pedras escuras, né, pai? Muita riqueza. Quase chegando no Egito. Não, dentro do Egito, é dentro do Egito, né? É no Egito, Vale do Refidim é no Egito. É uma cidadezinha pequenininha, mas que lugar esquisito. Vale do Refidim. Voltando, Deus pediu que Ur e Arão, quando eles cansavam, o que acontecia? Perdia. Exato, irmãos, é aquilo que você já sabe, nós já sabemos. Israel, aquela gangorra deles ali da nação espiritual, obedecia, ganhava tudo. Arrumava poste ídolo, começava com as badernas, perdia. Essa é a grande verdade. O terceiro ponto, aí nós falamos 2 pontos, né? Quando tudo parece perdido com Deus, ainda não está perdido, né? Quando chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis, né? Quando a crise nos encurrala, precisamos olhar para onde? Nós falamos agora há pouco, para o alto, para Deus. Abacuque subiu à torre de vigia, ele ouviu Deus e falou com Deus. A palavra de Deus lhe trouxe consolo, direção e orientação diante de tragédias. Se olharmos para baixo, ficaremos o quê? Desolados. Se olharmos ao redor, ficaremos o quê? Estarrecidos, né? Perplexos. Contudo, se olharmos para o alto, encontraremos o quê? Vitória. Aí, resumindo aqui, Abacuque intercedeu pela obra de Deus. Abacuque meditou sobre os caminhos de Deus. Abacuque afirmou a vontade de Deus. Você, eu, nós, temos afirmado a vontade de Deus? Nós temos afirmado a vontade de Deus? Sim ou não, irmãos? Nós temos que afirmar a vontade de Deus na igreja. Nós não estamos vindo aqui brincando, não. Nós temos que afirmar. Eu me fez lembrar, eu lendo e escrevendo isso aqui, irmãos, na pandemia, tanta gente, nossa, estou morrendo de voltar para a igreja, nossa, meu Deus, até quando, né, pastor Ademir, até quando vai acontecer isso? Oh, nossa, e aquela coisa, aí a igreja abriu, né? Deus está permitindo aquilo lá, é só um pedacinho da pedagogia de Deus, Deus permitindo, sinal de alerta para nós. Aí o que a igreja precisa desses últimos tempos? De avivamento. Foi o que volta aí, o versículo 2 de Abacuque, capítulo 3. Vamos ler esse versículo para você mentalizar esse versículo aí. Vamos ler ele? Bem alto, irmãos, vamos lá. O fato de você e eu, nós não sermos consumidos, derrotados de uma vez, banidos, é a misericórdia de Deus. A igreja quer ser avivada? Senhor, tenha misericórdia de mim, guarda meus pés, estou entrando na sua casa, a tua presença suba comigo, a tua presença vá comigo. Senhor,
ajuda-me, socorre-me. Mantenha-me com a tua palavra firme dentro de mim. A palavra é a oração. A palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Sim ou não? Você tem sido restaurado, Joel? Pastor Antonino, Deus te restaurou? Aí. Pastor presidente, Deus te restaurou? Todos aqui somos restaurados. Que seríamos de nós se por Deus nós não fôssemos encontrados? Aonde nós estaríamos? Aonde você estaria? Quanta gente estão perdida? Aí foi aquilo que nós falamos, a comparação de Asaf e Abacuque. Abacuque fez uma presunção do coletivo. Asaf fez uma conjectura ali do individual. Ele ficou vendo o ímpio prosperar e ele trabalhando, ele ficou perplexo. Abacuque ficou perplexo porque viu o povo de Deus, que tinha gente boa lá em Judá, tinha muita gente boa lá, e ele olhou e falou: Deus, mas não é possível, hein? Você vai usar esse povo aí que não tem misericórdia de nós. Mas aí ele foi entender, nesse capítulo 3 ele vai discorrer: aviva sua obra. A palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. Palavra e oração são dois grandes instrumentos que nos levam à vitória. Dois grandes instrumentos. Quantas vitórias na sua vida, pastor Machado? Pela oração, na vida sua e na vida da irmã Nilda. Ouvir Deus por meio da palavra. Aí vamos voltar no Salmo 119, coloque aí o versículo 67. Aí tinha negócio de intercessão, de busca, Deus respondeu. É Abraão ali que intercedeu por a família de Ló. De Ló. Se ainda tiver 50, 40. Foi até 10. Até 10. Aí ele parou, falou: não vou, nem precisa ter as filhas dele, tem os genros, tudo aí. Parou. Aí ele parou em 10, mas quem salvou? 3 pessoas. Através da oração, da intercessão, dele. da comunicabilidade. Por isso que a oração na igreja ela é vital, é combustível. Destruirá o justo juntamente com os ímpios? De maneira nenhuma. Nenhuma. Bem lembrado essa Deus colocação. não faz isso. É o celeiro para a igreja, irmão, celeiro de vitória para a igreja, oração. Tem que andar, caminhar junta, oração e palavra na igreja. Sem oração, sem falar com Deus, esquece. É cristianismo raso, aguado, sem consistência. Essa é a grande verdade. Palavra e oração são dois grandes instrumentos que nos levam à vitória. Ouvir Deus por meio da palavra. Olha aí, vamos lá? Salmo 119, versículo 67. Eu até anotei aqui, eu estava lendo e me veio à mente. Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço o quê? A tua palavra. Abacuque, ele entendeu, o povo estava sendo castigado, o povo tinha visto Jerusalém sido derrotada e levada, mas estava insistindo no erro, permanecendo no erro. Mais um pouquinho, falar com Deus por meio da oração, Salmo 5, versículo 3, esse eu coloco aí no nosso grupo aí, oração pela família, oração pela igreja, pelo Brasil, pelos pastores, para a salvação de alma, oração com gratidão por tudo que Deus tem feito pela nossa vida, tá lá, eu coloco lá, eu gosto desse versículo, tá aí, nós estamos colocando nos grupos aí sempre, e já tem mais de 5 anos nós colocamos isso aí. Ó Senhor, vamos lá, vamos ler, bem alto. Ó Senhor, de manhã ouves minha voz, de manhã te apresento minha oração, e fico aguardando. Oração, antes de sair de encontrar com a coisa na rua aí, seja a hora para Deus te blindar. Livre. Pai nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos irmãos. Livrai-nos da tentação, do mal, do homem sanguinário, da doença ruim, do infortúnio, do opróbrio, do ladrão. Essa oração, a blindagem para nós, está aí, torre forte é o Senhor, torre forte, está aí. Caminhando mais um pouquinho, Abacuque ficou impactado acerca do juízo de Deus. Deus não deixa de julgar o pecado, seja na vida do seu povo, tá? Seja na vida do seu povo,
seja na vida daqueles que prostram diante de ídolos, o mundo. Os babilônios veio, castigou, né? O povo de Judá já tinha castigado o povo de Jerusalém, também Judá, mas eles foram castigados, eles foram vencidos. Da mesma forma que eles venceram rápido, eles foram vencidos rapidamente também. Eles foram vencidos. Então Deus não pensa aí vamos voltar lá em Asaf, não pensa que o ímpio está lá, ele não vai ter o castigo dele, ele não vai ter ledo engano. Ninguém escapa do juízo de Deus, nem aqueles que estão lá tranquilos, na bonança lá, ninguém escapa do juízo de Deus. Lembra nós falar, eu, você, nós, ninguém passa Deus para trás. Nós não somos bonzinhos, nós somos pecadores, é isso que nós temos que entender, pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Porque todos, quem pode bater no peito? Ninguém. Então caminha mais um pouquinho, vamos ler aí Salmo 119, versículo 11, volta lá. Olha o tanto que é interessante para nós. Está aí, olha o tanto que é interessante. Como é que eu vou guardar a palavra de Deus se eu não leio o Salmo? Eu não leio esse livro de Abacuque, 3 capítulos. Nós temos obrigação de ler a palavra de Deus. Nós temos obrigação. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós estamos sem provimento, nossa fé. Está aí a razão, o tanto que a palavra é importante. Guardei a tua palavra. Né? Avança um pouquinho aí, dentro da Bíblia. Tem coisa demais aqui que eu anotei, irmão, escrevi, tem coisa demais, mas não dá prazo, o tempo é nosso amigo. Eu gosto disso aqui, irmãos, que eu até falei esses dias em um outro local que eu estava. Questão da lente da fé. A lente da fé. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu guardo, porque eu estou aprendendo. Né? Isso não é ser puritano. A Bíblia ensina nós sermos o quê? Equilibrado. Então olha só, o versículo 18 desse mesmo capítulo aí, vamos lá, 18, 19 e 20. Vamos ler? Desvenda-me os olhos, para que eu veja as tuas maravilhas, as maravilhas da tua lei. O 19, ó que você é e que nós somos, e que os heróis da fé foram. Olha o que você é, o que nós somos, e o que os heróis da fé foram. Tá? E os que vão vir serão também. Tá? É isso que nós somos, ó. Tá? Vamos lá ler? Sou peregrino na terra, não escondas de mim a tua palavra. Ela não está escondida, ela está na sua mão, na sua casa. Ela está na sua casa, ela está aqui na casa de Deus. Nós damos ênfase a ela, nós damos prioridade à palavra. O óculos está sumido, às vezes não acha, né? Está guardado dentro da Bíblia, mais de 10 anos talvez. Essa história aí, ela é estapafúrdia, né? Digamos assim. Vamos lá, o versículo 20, avançando. Olha aí, minha alma se consome no anseio constante por os mandamentos, os preceitos e os conceitos, tudo que está preceituado e conceituado dentro da palavra de Deus. Está aí. Mais um pouquinho, vamos lá. O versículo 25 desse mesmo capítulo. Uma coisa puxa a outra, eu tive que parar para olhar isso, e quando eu for olhar, eu falei, não, a gente tem que falar isso aqui, é importante para todos nós. Vamos lá? Minha vida está perto de virar pó, vivifica-me, segundo o que? A tua palavra, Abacuque, aviva a tua obra, vivifica-nos. A igreja precisa ser avivada, restaurada, renovada. Renova-me, Senhor Jesus. Virar pó aí, no caso aí, é morrer e voltar para a terra. Para a terra. Prejuízo. Então aviva, vivifica-me. 28, versículo 28, dentro do Salmo 119, se nós for aí, vai caminhar, vai mais longe que nós imaginamos. Minha alma esvai-se
de tristeza. Fortalece-me quando você está triste. Busca a palavra, ora para a palavra. Aprendi com a minha mãe, muito isso. A mãe sempre está com a Bíblia na mão. Tem algum problema, pega a Bíblia, corre lá, e está chorando e está lendo, e está chorando e está lendo. Está aí, ó. Minha alma esvai-se de tristeza. Fortalece-me segundo a sua palavra. O 31. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Nós precisamos alargar as nossas fronteiras de cristãos. Esse próximo versículo 32 é para isso que ele serve. Nós só vamos alargar os nossos neurônios, entendermos como cristãos, só nesse pedacinho aí, olha aí. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. O 32, aliás, é o 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, percorrerei a Bíblia, o que preceitua, o que conceitua, quando ampliares minha compreensão. Abacuque começou a entender. Eu queria chegar nesse versículo para dar continuidade aqui. Foi o que Abacuque foi chegar e compreender, e aí ele vai cantar um louvor, cantar um salmo, nesse capítulo 3, que ele é um salmo, e olha aí. Valdir, sim. aí tem também sobre o nosso pensamento. As pessoas que não exercitam o pensamento estão sujeitas à doença de Alzheimer. Verdade. Porque não exercita, ele não pensa nada, vai só acumulando, só coisa negativa, ruim. Vai. Aí entra Oficina vazia, o ditado popular, oficina vazia. Tem que aprender com a formiguinha. Oficina de Satanás, a mente vazia. Vamos lá caminhar um pouquinho. Deus transformou Abacuque questionador no Abacuque adorador. Aviva a tua obra, renova ela. Isso tem quantos anos aqui? 2.700 anos, irmãos. E a palavra tem utilidade prática para a sua vida amanhã, hoje. É isso que nós precisamos. A igreja cresce dessa forma. E aí ela vai ter esse companheirismo. Sim, pastor Wagner. Eu gostei da colocação do pastor Juvenil. Alzheimer. Pastor Juvenil, só para lembrar aqui, os discípulos todos estavam com isso aí, viu? Lucas no capítulo 24 e o versículo 44, 45. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender. Não leu, não vai entender mesmo não. Vai ficar, como diz o outro, vai engolir o que os outros estão falando. Vai engolir o que as pessoas estão falando. Vai entrar para a emoção, vai tirar a razão. Vai ter aquele problema que a gente fala, TBE, transtorno bipolar espiritual. Sim, pai. Está sumido, não está guardado. Irmão, tem muito tempo. Nossa, essa história é triste. Deus tirou o Abacuque do vale do medo para a montanha da fé. O fato de Abacuque ter ouvido a palavra de Deus lhe trouxe segurança. Esse versículo nós lemos agora há pouco, aí, o versículo 28. Minha alma esvai-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Ele foi fortalecido. Só somando aí para a gente, já vai fechar, mas está lá mais adiante que eu coloquei aqui, que a gente vai, se Deus der a oportunidade, nós vamos estar discorrendo sobre avivamento, que é a expressão maior desse capítulo 3 de Abacuque. Só para lembrar a questão da igreja e da palavra. Aonde aconteceu, estava tendo um problema sério, a escolha do 7, Atos capítulo 6 e o versículo 4, coloca aí para nós. Lá tinha um problema, eles deram opção, nós temos que optar a palavra de Deus, está tudo aí, está conturbado. Atos capítulo 6, versículo 4, olha aí. E quanto a nós, nos consagramos à oração e ao ministério da palavra. O que estava acontecendo nesse capítulo aí? Os órfãos, as viúvas não estavam sendo atendidas, e aí eles fizeram uma escolha dos 7, se você for ler esse capítulo aí. E aí eles falaram assim, nós vamos separar 7 aqui,
para cuidar da questão do social da igreja. Olha aqui que eu notei aqui. Dos diáconos. Dos diáconos. Escolha dos diáconos. Exatamente. Ó, ao longo da história, a igreja triunfou quando deu primazia à palavra e a prioridade à oração. Lembra que tem que andar de... A palavra e a oração são dois grandes instrumentos que nos levam à vitória. Ouvir Deus por meio da palavra, falar com Deus por meio da oração. São duas senhas vital para a igreja. Vou ler de novo. Ao longo da história, a igreja triunfou quando deu primazia à palavra e prioridade à oração. Os apóstolos fez isso aí, ó. Se você for ler esse texto aí, ó, os 3 versículos antes aí, estava tendo um problema lá. Está só falando aí, não está cuidando do social da igreja. Então o que eles atribuíram? Olha, e quanto a nós, eles escolheram 7, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A igreja sem a palavra, sem a oração, está sem provimento espiritual e o crescimento fica sério. Com essa pandemia, o pastor presidente pode falar isso com toda a propriedade para os irmãos, porque tem história que só chega a ele e ele não fala, e é só ele que resolve mesmo. Não tem jeito, depois de Deus, né? Obviamente. A necessidade, a dificuldade de certas igrejas. Às vezes um descuido, um deslize com a palavra, e a igreja, o inimigo, ele é sorrateiro, ele é extremamente legalista. Ele entra onde tem brecha. Ah, mas foi tentação, nessa área eu não dei conta. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 3, vamos lá. Vamos ver se é ele mesmo. Aí nós já... Hã? Exatamente. Não, eu acho que é 1 Coríntios 10. Espera aí. Está em Romanos. Não, é isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 10, só o versículo que eu errei. Você colocou 3, eu falei 3? Me perdoa, é o 13, me perdoa. Irmãos, né, às vezes a pessoa está lá, não dê conta nessa área, pode ser área administrativa, pode ser área do evangelismo, da intercessão, da oração na igreja, da escola bíblica dominical, né? Olha aí a recomendação. Não veio sobre vós, nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não deixará que sejais tentada além do que podeis resistir. O que implica isso aqui? Deus avisa. Deus avisa o escape. Quando Deus abre esse escape, é a mesma coisa que você tem uma chance para sair numa fenda. O que você tem que sair? Vai vir uma torrente de água lá. Você tem uma chance para sair numa fenda. O que você tem que fazer? Correr na fenda, agir, tomar atitude. É isso aí, ó. Tomar posição e atitude. Muitas das pessoas às vezes não veem isso aí. Não dei conta porque fragilizei nessa área, nisso, aquilo. Todo mundo é passivo a qualquer erro, a qualquer coisa, qualquer situação. Todos não têm. Classificar, porque esse é sério demais, porque esse é sistemático. Sistemático demais, é sério demais. Não tem isso, irmãos. Lógico, a gente respeita todas as pessoas, tem pessoas que são sistemáticas mesmo, e são mesmo, mas é passivo, é um homem, é passivo de erro. Então, fechamento aqui, é uma situação para a igreja triunfar, né? Esse versículo aí, olha, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir, além do que podeis. Deus não vai deixar. E se Deus faz isso, Ele vai dar o quê? O escape. O exemplo está vindo uma torrente. Você está num lugar, né, num relevo ali, um lugar que está vindo uma torrente de água. Você tem uma fenda para sair, o que você vai fazer? Você vai ficar lá? Deus avisa. Então sai. Esse é o aviso de Deus para todos nós, em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma, está aí, ó, não é eu que estou falando, uma saída, um escape. Deus avisa, não tem esse negócio, não, nessa área eu não dei conta, não dei conta, irmão, ninguém é bonzinho, nós sabemos disso, todo mundo tem fragilidade, tem um defeito, está aí para matar a charada. Deus avisa, sim ou não?
Deus avisa, Deus avisa. E avisa a igreja precisa de um avivamento, mais do que nunca. Depois dessa pandemia, nós começamos no início falando aqui, né, de pessoas, nossa, está tão ruim sem ir na igreja, vendo vocês lá na live, nossa, mas que vontade. Aí depois veio, liberou aos pouquinhos, não, ainda estou com medo. E está aí, né, está acontecendo uma onda aí, né, de novo, né. Nós temos que ter as providências, sim, ter as cautelas. Mas muitas pessoas, tá onde, irmãos? Naquilo que nós falamos aqui, na cultura da desculpa. Cultura da desculpa. O escapismo, tangenciando. Em vez de estar congregando, porque está anunciando que Jesus está vindo. Tem gente que fala assim, essa guerra não tem nada a ver. Irmãos, pode ser que Jesus venha daqui 50, 100 anos. Mas pode ser que Jesus venha daqui 30 dias. Daqui 15, terça-noite, ué. Se avisasse lá, nós já falamos, não, vou aproveitar até tal dia, né? Vai ser o dia que vai voltar, está marcado, então eu vou aproveitar. Quem já contou as doenças que veio, que Nossa, agora está somando, multiplicando, varíola vindo aí. Quantas doenças que ela trouxe. E o Bolsonaro avisou, eles criticaram ele, né? Ele falou assim, mais uma gripinha que está vindo aí. Ebola. Agora a gripe está sendo mais propagada que qualquer dor de cabeça, que dá dor no corpo, tem que fazer teste. Aí está enriquecendo as farmácias e os donos do laboratório. É sério isso que meu pai está falando, irmãos, é uma verdade. E fez me lembrar aqui do João, da Alva, até eu falando, né, do João, meu pai conhece ele, um camarada muito bom, ele conseguiu... deu uma prosperada boa no nosso segmento, e ele deu o tal da chikungunya, e ele é diabético, está mobilizado na cama, não dá conta de mexer as pernas, triste, na minha idade, um cara bom, ele foi pastor, ele converteu, sabe, ele era meio custoso, ele converteu, e aí me falando essa semana, eu precisando do serviço dele, ele falando, ora por mim, nós vamos orar por ele aqui, chama João, tá? É cunhado de um colega meu há muitos anos, que, né? Irmão Vicente também, eu encontrei com ele. Qual Vicente? Vicente, com o Bozó. Ah, sei. Ele também está com essa xícara também. Aí. Então, tem tanta coisa, né? Irmãos, coisa aí, tá anunciado o fim, irmão. A coisa está mostrando para nós, está debaixo, está nos nossos olhos, irmãos. Está anunciada. Está anunciado, então muita gente cochilando. Orar por ele também. Com certeza, vamos orar. Muita gente cochilando com essa situação. Irmãos, olha aqui, eu estou com meu primo, vamos pedir oração para ele também, para o Hilton, meu primo. Ele já está indo para 22 ou 23 dias que ele está em coma. A gente não quer fazer juízo no julgamento de certas situações, mas tem certos lugares aí que parece que eles vão mantendo para poder, não sei se né, aquela questão, né? Você tá entendendo, irmãos? Nessa pandemia muita gente foi ceifado, né? De formas. Pastor Valdson está no hospital, nós vamos orar, irmãos. Devolvo aqui o pastor Aldemiro. Deus abençoe você em seu lar, na sua vida, que nós possamos sempre dar primazia à oração na igreja e à palavra de Deus. O resto, irmãos, é vitória, 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 vitória e vitória. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos ofertar a Deus e vamos orar. E eu vou convidar aqui o pastor presidente para ele vir fazer essa oração. Pelo João, colega meu, pelo meu primo, pastor Valdson, né? Tem mais gente aí, nós vamos orar, tá? Hoje tem um relógio de oração da intercessão da igreja. Quem não está, procura a irmã Tatiana aí para entrar nessa intercessão da igreja para orar. Orar não é só o grupo das irmãs ali não, é os departamentos, todos nós entrar nessa oração de terça-feira aí. Quem puder orar 2 horas da manhã, 3 horas, 6 horas da manhã, orar meia-noite, daqui um pouquinho chegar em casa, mas participa lá, tá? Bem lembrado, irmã Celestina, veio aqui, interessante, né? O jejum coletivo, hoje, né, fomos nós. Eu mandei lá no nosso grupo dos varões e mandei nos líderes da sede. Amanhã, o departamento dos jovens. Ontem foi as irmãs, a Dalva teve resposta, com jejum e oração. Tá aí o testemunho. Deus também me deu resposta ontem. Eu pedindo, Deus me mostrou e eu fui entender realmente a resposta de Deus.
E hoje nós jejuamos, que é o nosso departamento. Amanhã, os jovens, jejuar. Ora, o jejum específico, né, para a igreja, para que Deus, né, nós tenha esse provimento sempre da palavra e da oração. Amém. Graças a Deus. Irmão Zé Iraci, vamos louvar a Deus, vamos recolher a oferta. Deus abençoe o pastor Walter. Depois nós estaremos orando por um despedido de orações. Deus continua nos ensinando. Pastor Iraci. É a 530. Vivifica de tua igreja, ó bendito Salvador. Sem tua graça ela murcha, ficarás sem o vigor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Graças a Deus. Pastor Juvenil, vamos fazer oração. Lembrando que nós temos a Quinta da Vitória. Isso. Oração na sexta-feira. Consagração no sábado. Amanhã de manhã temos oração. Santa Ceia no domingo. Escola Bíblica Dominical com o pastor Wagner, que vai falar sobre o arrebatamento, né? Se não me engano, meu tema é esse mesmo. Isso, pastor Toninho estará ministrando a palavra na consagração pela manhã. Isso, irmão, quem puder, não for trabalhar, estiver em casa e tiver disposição, venha para a consagração. A confraternização das irmãs foi marcada? Está perguntando. O irmão falou que parece estar confirmado, viu, pastor Serafim? Eu estou falando com cada uma particular ali, mas eu quero falar, então, se você puder vir, né, porque tem umas irmãs que têm uns compromissos, sábado, nós vamos ter o encontro de mulheres aí de novo, vai ser uma benção. Mesmo se vir meia dúzia, vai ser uma benção, irmãs. E a gente vai fazer, não vamos cancelar, vamos fazer, porque isso aí é de agenda nossa, desde o começo do ano. E a gente não faz nada sem comunicar com o pastor Juvenil e nem o pastor Valti. Então, a gente não vai cancelar por isso, porque o pastor Joelma falou que é da nossa agenda. Já estava, já desde o começo do ano. Aí a gente, até sábado a gente vai conversando. E as irmãs estão aqui, já estão sabendo, né, que a gente precisa. Vai ser à noite, a partir das 7 horas. A gente não quer fazer salgadinho, vamos fazer uma massa. Então, a gente precisa da ajuda das irmãs para o recheio, que é de R$20 até 1.000 contos. Se quiser ofertar, está aberto, tá? Nosso caixa está a zero, viu, irmãs? Deus abençoa. Tem o trabalho de manhã, né, que é a consagração, e à noite, que é... Irmãos, é o seguinte, eu conversando aí, eu já falei com o pastor Valdo, com a minha esposa lá em casa, lá a família, e também com o pastor Valteir. Estava programado aí, na realidade, de fazer o meu aniversário lá no Espaço Nelson Gliari, a nível de campo, o almoço. Mas eu achei por bem
no dia do meu aniversário, dia 19, que dá num domingo, vai ter só o culto de ação de graça aqui na sede. Não vai ter como de bebe, nada. Só o culto de ação de graça. E aí vai unir o trabalho das irmãs da sede e também do campo, que vai realizar aqui no meu dia mesmo, no dia 19, o culto à noite, às 19 horas, às 21 horas. Culto de ação de graça, vai ser aqui na sede. Amém? Vamos orar para... Hã? Para acalmar o povo? Acalmar os nervos? Não, pai, vai fazer logo um barril ali, a pessoa, uma torneira lá, a pessoa vai chegando e tomando para acalmar os nervos. Então vai ser, não vai ter comes e bebe, né? Só o culto de ação de graça. Nós achamos por bem. É ano político, a gente vai para lá e aí vira aquele negócio e no fim o negócio desvirtua que o foco toma outro sentido a reunião, não tem nada a ver com o aniversário. Então eu achei por bem, né? E a gente não pode negar, a gente também depende também, a política, as autoridades, é Deus que coloca, é Deus que tira, então, como eu digo, vamos fazer a nossa parte, ele está fazendo a Deus, vamos fazer a nossa também. Já pediu o pastor Valteir para já pôr na mídia e convidar os pastores presidentes de campo, porque sempre eles mandam convite para mim, mesmo que eu não vou, mas avisar, convidar o pastor Oíde, se ele quiser vir, o pastor Oíde, o pastor Abinair, que é o vice também da convenção e também da nacional. Então, convidar os pastores pelo menos na mídia, né? Comunicar da data, né? E vai ser só um culto de ação de graça, mas todos são bem-vindos. Vamos ficar de pé, orar para os irmãos que estão enfermos, né? Hã? Como? Não, se quiser pôr até balão aí, pode colocar, faz conta que é festa de criança, vamos voltar lá, não. Tranquilo. Como igual meu primo já faleceu. Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Vamos orar para os irmãos que for falar daqui os nomes, para que Deus possa alcançar lá os irmãos. Exato, o pai do Léo, lá do posto, lá também não está muito bem, está bem mal também, viu? E a família lá já está bem melhor, né, pastor Zé? Vamos continuar orando, os irmãos continuam orando, né, para cada dia melhorando. Deus eterno, maravilhoso Jesus, neste momento nós agradecemos por esta noite, pela tua palavra, pelas famílias, pelos irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, aonde estiver, meu Deus, alcance também dessa transmissão, que seja abençoado também, Senhor, ó Deus, a palavra que foi que está aí no seu lar também, nós estamos orando por você, aqueles que estão no hospital, está em casa, em todo lugar que estiver, as pessoas enfermas, meu Deus, venha curar, venha libertar, já foi mencionado o nome de cada um aqui, alcança aquelas vidas, como o Senhor fez comigo naquele UTI, também visita os UTI, também visita, Senhor, também as pessoas estão acamadas em casa, e assim, meu Deus, venha abençoar, ó Deus, nós te rogamos, cura, liberta, tu tem o poder, tu é o doador da vida, o Senhor que também faz com que tenha longevidade, vida, só o Senhor é que pode fazer isso, nós agradecemos a Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado. Valeu, grande.